Vamos resolver agora a questão 6 da lista? Vamos lá? Questão do Enem. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Darren Carnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Se o percurso de Dan Carnazes fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Perceba o seguinte, dados. A questão não quer saber do maratonista original, fala do percurso do americano, que correu 10 vezes mais, tá? E esse professor desenhou uma pista na lousa de 60 centímetros, tá? A questão pede o percurso de Dan Carnazes, ou seja, 10 vezes mais do que o percurso do grego original. E pede o quê? Pede a escala, beleza? Então, faz o seguinte, o percurso original do grego foi de 42 quilômetros. Só que o Dan Carnazes correu 10 vezes mais, então multiplico por 10. Obteremos 420 quilômetros, tá? A escala é a distância no mapa, que é de 60 centímetros, sobre a distância real, que é de 420 quilômetros, tá? Vou fazer o seguinte, vamos converter 420 quilômetros em centímetros. Para isso, eu venho aqui, vamos lá, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O cachorro não para de latir, né? Mas vamos seguir. Então, eu tenho aqui o seguinte, 420 quilômetros. Então, tá aqui, Eu quero fazer o quê? Converter para centímetros. Então, 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Convertir para centímetros. Então, vai ficar assim, Escala é de 60 para quanto? Tá aqui, 42 com 2, 4, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou agora cortar aqui o zero e vou simplificar por 6. Desse modo, escala é igual a 1 sobre quanto? 42 por 6 dá 7, com 5 zeros agora. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a resposta, letra D. Beleza? Vamos agora, próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Olha só. Anderson pagou R$ 30,90 por 0,750 kg de um produto, tá? Então, ele pagou isso aqui, beleza? Se ele tivesse comprado 1.250 kg desse produto, ele teria pago o valor de quanto? Pensar aqui no seguinte, ele pagou R$ 30,90 por 0,750 kg do produto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui por 3. Por que isso? Repara, se eu dividir 750 gramas, né, que essa unidade aqui está em quilograma, por 3, eu vou obter isso aqui, 0,250 quilogramas. Se eu dividir R$ 30,90 por 3, eu vou obter R$ 10,30. Mas por que isso? Porque eu percebo que 1.250, né, 1,250 quilogramas, corresponde a 5 vezes esse valor aqui, de 0,250 quilogramas. Então, eu posso aqui, jovem, multiplicar por 5, que eu vou obter o quê?
1,250 kg. Se eu multipliquei por 5, e aqui é proporcional, vou multiplicar por 5 também. Então, vou obter aqui o 0, o 5, né? 3 vezes 5, 15, sobe 1. E o 5 aqui vai ficar R$ 51,50. Portanto, a resposta, letra C. Beleza? Vamos lá, questão 8, uma questão tranquila do Enem também, tá? Diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtros de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligrama, que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos em dia, como se segue. Então, o filtro 1 aqui, 18 mg em 6 dias. Filtro 2, 15 mg em 3 dias, e assim por diante. Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão entre a medida de massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho. A questão pede o filtro descartado. Então, espera aí. O filtro que será descartado é o que tem a maior razão entre a massa dos contaminantes e o número de quê? De dias. Então, faz o seguinte, ó, rapidinho aqui. Filtro 1, qual é a razão? Qual é a massa? 18 sobre 6, dá quanto? 3. Filtro 2, qual é a massa? 15 por 3, que dá quanto? Que dá 5, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá, filtro 3 agora, 18 por 4, né? Que dá 4,5, 9, né? 9,5. 9 dividido por 2. Agora, filtro 4 é 6 dividido por 3, que dá quanto? Que dá 2. E o filtro 5 é 3 sobre 2, que dá 1,5, tá? Então, repara que o maior, aqui, ó, a maior razão é essa aqui, no filtro 2. Qual é a resposta? Letra B. Então, tá resolvido. Beleza? Bora. Agora, a questão 9 diz o seguinte. A mensagem digitada no celular enquanto você dirige tira sua atenção e por isso deve ser evitada. Pesquisas mostram que o motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre às cegas, isto é, sem ter visão da pista, uma distância proporcional ao tempo gasto, tá? Então, a distância proporcional ao tempo. Isso aqui. A olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que 2 motoristas, X e Y, dirigem com a mesma velocidade constante. Então, isso aqui é importante, ó. Eles dirigem a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares, tá? Suponha ainda que o tempo gasto pelo motorista X, então, tempo gasto pelo motorista X, olhando para o seu celular, enquanto digita a mensagem, corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa. A razão, a questão pede isso aqui, ó. A razão entre as distâncias percorridas às cegas por x e y nessa ordem é igual a quanto? Então, ele quer a razão entre as distâncias. Lembre-se, jovem, velocidade é a distância percorrida sobre o tempo gasto para percorrer esta distância. Como a questão quer a distância, eu vou fazer o seguinte, ó. Se a velocidade é a distância sobre o tempo, então distância é igual a velocidade vezes o tempo, certo? A questão pede o quê? A razão entre a distância de x pela distância de y. Olha só, distância de x é a velocidade de x vezes o tempo de x, sobre velocidade de y vezes o tempo de y. Como a questão falou que eles dirigiam a mesma velocidade constante, então concluímos que a velocidade de x é a mesma velocidade de y, vy aqui, são iguais. Portanto, eu posso aqui, ó, simplificar, posso cortar aqui, ó.
Logo, teremos o seguinte agora. Olha só. A questão afirma que o tempo gasto por x, ou seja, o tempo de x, corresponde a 25% do tempo de y. Só que 25%, jovem, simplificando aqui por 25, encontramos uma fração equivalente que é 1/4. Ou seja, o tempo de x ele corresponde a 1/4 do tempo de y. Ou seja, vai ficar assim, ó, ty sobre 4 dividido por quem? Por ty. Ou seja, divisão de frações. Repita a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Que eu também posso cortar aqui, ó, o ty em cima e embaixo. No gestor, isso aqui, jovem. Gestor 1/4. Portanto, resposta, letra B. Ok? Então, finalizar aqui com a letra D, a questão 10. Em uma noite, a razão entre o número de pessoas que estavam jantando, então a razão entre o número de pessoas que estavam jantando no restaurante e o número de garçons que as atendiam era de 30/1. Então, razão entre o número de pessoas pelo número de garçons é igual a 30/1. 30/1, jovem, é igual a 30. Então, P sobre G é igual a 30. Portanto, temos que P é igual a 30 vezes G. Em seguida, chegaram mais 50 clientes, ou seja, tinha P pessoas, chegaram mais 50. E mais 5 garçons, então o número de garçons era G, chegou a 5, G mais 5, tá? E a razão entre o número de clientes e o número de garçons ficou em 25/1, ou seja, essa razão aqui passou a ser de 25/1, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. P mais 50 sobre G mais 5 é igual a 25. Logo, teremos isso aqui, ó. Que P mais 50 é igual a 25, que multiplica G mais 5. Mas, espera aí. Eu não sei que... Eu não descobri que P é igual a 30G, bem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou substituir bem aqui, ó. No lugar de P. Então, ó. Vai ficar assim. 30G mais 50, que é igual a 25, que multiplica G mais 5. Eu posso agora fazer o seguinte, ó. Eu posso simplificar aqui por 5, porque 30, 50 e 25 são divisíveis por 5. Portanto, vamos para cá, ó, fazer assim. 30 dividido por 5 dá 6. Então, 6 o quê? 6G. Mais 50 por 5, 10. Que é igual a 25 por 5, 5. Que multiplica G mais 5. Agora, vamos lá. 6G mais 10. Aplico propriedade distributiva bem aqui, ó. 5 vezes G é 5G. Mais 5 vezes 5, 25. Então, 6G. Passo 5 para cá, menos 5G, que é igual a 25 menos 10. G é igual a quanto? A 15. Então, tinha 15 garçons. A questão pediu o número de quê? De pessoas, né? Inicial de clientes. P é igual a 30 vezes G. P é igual a 30 vezes 15. P é igual a 450. Beleza? Então, a questão tá resolvida. Beleza? Então, é isso aí. Agora, vamos lá. A resposta é a letra E. Aqui tá resolvido. Beleza? É isso aí.